Olá, meus amigos, boa noite, tudo bem, pessoal? Estamos indo para a aula 3, a aula que a gente vai agora fazer a instalação do SQL Management Studio. Eu vou ensinar agora então vocês a instalar o Management Studio. Vamos ter um contato próximo aqui agora para ver o que é o Management Studio. Então a gente já tinha o SQL Server baixado, a gente também tem eu já expliquei como baixa o Management Studio. Agora vamos então instalar. Então você entra lá na pastinha lá ele vai vir compactado ou já vai vir com executável direto. Não, vai vir compactado. Aí você entra em setup e clicou em setup. Ele vai abrir a mesma tela praticamente com o SQL Server 2014. O que a gente vai fazer? Vamos entrar numa New SQL Stand, que é uma nova. Vamos atualizar algumas coisas, alguns arquivos lá. Ele vai demorar também um pouquinho, só que ele é bem mais rápido do que o SQL Server mesmo, ok? Pessoal, peguei uma gripe violenta. Peço até desculpa para vocês se o áudio ficou um pouquinho ruim ou algo do tipo, mas nossa, a gripe pegou para valer mesmo. Ele vai fazer os mesmos procedimentos que o SQL Server fez, entendeu? Só que agora a gente está indo instalar o SQL Management Studio, ok? Então completo já tem alguns, pode ver que aqui já está na linguagem em inglês, entendeu? Eu não gosto de trabalhar com a linguagem em português, ok? Olha lá, ele já achou para minha versão, que eu já tenho, tá vendo? A plataforma, tá, 2014, tá. Vamos dar um next. Ele vai já pedir para fazer a instalação, a gente aceita, next. Aqui não vai precisar ainda configurar a conta, configurar projeto, configurar nada. Aí aqui que ele pede algumas coisas para a gente selecionar. Eu costumo deixar tudo. Manage Tools é a barra básica de ferramenta, o cliente SDK, cliente conectividade, cliente SDK SQL Connect, a barra de compatibilidade. Eu costumo deixar tudo já direto, entendeu? Aí ele vai fazer um cálculo de roller, ele vai passando, ele vai acertar. Então no caso o driver tem 990, ele precisa de 995 megabytes requeridos. Eu estou com quase 400 GB liberado, certo? Ele começou então a fazer a instalação, ok? É uma instalação não muito rápida, mas também não tão demorada quanto o SQL Server, entendeu? Pessoal, novamente torno a falar para vocês, vamos pegar firme vocês, eu também. Não é porque eu estou dando aula que eu estou passando meu conhecimento para vocês que eu não estudo. Só para vocês terem uma ideia, ó. Olha aqui, ó, tá aqui, estão fechados, lógico. Hoje estão fechados, mas é daqui que eu tiro muito conhecimento para vocês, ó. Entendeu? Ah, mas você não tem conhecimento em SQL? Tenho, mas nada melhor do que os livros, né? Os livros também trazem muitas informações legais. Então aqui, ó, tem mais um aqui, tenho mais uns 2 ou 3 que estão esparramados aí com os amigos aí que também estão estudando e tudo mais. Então eu utilizo esses livros para pegar. A gente vai inclusive a gente vai montar um banco de dados legal. E inclusive eu peguei bastante coisa dentro desses livros pra gente trabalhar, pra gente modelar os dados, entendeu? Tá vindo bastante coisa legal aí. A gente vai montar um projeto mesmo de banco de dados do início ao fim, e depois eu vou pegar um banco de dados, vou montar um servidor com vocês, instalar o SQL no servidor para vocês entenderem o que é, e vou também mostrar para vocês uma instância que eu tenho, um banco que eu tenho nas nuvens, que é no servidor de uma empresa de hospedagens. Não vou falar o nome da empresa de hospedagem aqui para não criar problema, entendeu? Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai trabalhar lá. Mas vai ser uma aula muito bacana, uma aula muito legal. Então vocês vão aprender a instalar agora, a gente trabalhar, montar. Fernando, não entendi uma coisa. Por que a gente vai trabalhar com o SQL de cliente e eu tenho que ter na minha máquina? Quando você é contratado, quando você é um PJ, um profissional, um consultor, você é contratado para desenvolver um projeto, você não vai ficar desenvolvendo dentro da base do cliente, você desenvolve local, entendeu? Então, por exemplo, você está num aeroporto, e eu costumo conhecer muito isso, aeroporto, rodoviária, então tem que esperar, porque a gente quase não tem muito de atraso de voo,
entendeu? Às vezes a gente chega, o ônibus já saiu, ou tá muito atrasado o ônibus, então pulo o notebook e vou mexendo ali. Às vezes não tem conectividade, às vezes não tem internet lá, ou às vezes a internet está um pouco lenta. Então, o que eu aconselho vocês a terem dentro da máquina de vocês, porque você cria o projeto ali e está trabalhando ali. Se você precisar fazer uma alteração, você faz ali e depois passa para o cliente o que foi alterado, entendeu? Então, acho legal vocês terem na máquina de vocês sim o SQL Server instalado. Pessoal, eu estou instalando o Express, uma versão gratuita do SQL Server para a gente trabalhar, para a gente estudar. Só que eu tenho na minha outra máquina uma outra versão dele, a versão já paga, com mais recursos, porque eu utilizo para fazer essa consultoria com o pessoal e prestar consultoria, ok? Então é bem legal. Próxima aula a gente vai ter o primeiro contato com o SQL, com o Management Studio. Deixa eu ver, se eu não me engano o Management Studio já foi instalado, hein? Deixa eu ver aqui. Não, ainda não. Ainda não foi instalado. Mas a gente já vai ter um contato com o Management Studio. Vamos estar dando umas olhadinhas, verificando como é que tá as coisas. Vamos estar dando uma olhadinha, legal, vai ficar bacana pra caramba. Ainda não sei qual vai ser o nosso projeto. Estou estudando aqui os 3 livros aqui, pegando uma coisa de cada lado pra gente ver. A gente vai trabalhar, a gente vai criar o banco, a gente vai criar a Procedure, a gente vai criar toda a transação do banco, inserir um CPF, o banco vai verificar se o CPF está certo, se não está, se tiver já joga para o banco, se não tiver já manda de volta para o cliente. Porque normalmente o cliente vai lá e digita no CPF, a pessoa quer fazer o chamado dar pau no sistema, ele vai lá, é para pôr inteiro, ele coloca caracteres. Então a gente trabalha com varchar, mas a gente vai fazer a formatação disso tudo. Normalmente quem faz essa primeira comunicação entre se o usuário digitou número ou digitou letra é a aplicação. Aí quando vem pra gente, a gente vai verificar se os campos digitados estão conforme o solicitado. A gente sabe que o CPF são 3, 6, 9, 11 caracteres. 11 sem a formatação. Então a gente vai verificar se foi digitado 11 caracteres mesmo, se esses 11 caracteres estão prontos para ser inseridos no banco. A gente vai fazer procedure para ver se já tem esse CPF cadastrado no banco, se o CNPJ às vezes da empresa já está cadastrado no banco. A gente vai fazer várias coisas legais que vocês vão curtir pra caramba, entendeu? Se alguém precisar de dica de livro, quiser estudar um pouco mais, algum tema, podem me chamar no Skype, no WhatsApp, que eu passo para vocês os livros onde eu pego bastante conhecimento aqui. Tem um livro para quem já tem conhecimento e quer trabalhar, já está meio avançado na parte de administração. Ele está um pouquinho para trás, mas não é totalmente desatualizado não. Algumas coisas já saíram fora, mas ainda bastante coisa a gente utiliza lá ainda. O guia de bolso do DBA, do administrador. Entendeu? É um livro que eu tenho, ele é do SQL Server 2008, eu comprei em 2011 e tenho ele até hoje. Inclusive tá com um amigo meu que está estudando, ele está participando agora de um projeto de banco de dados. Ele sempre foi da infraestrutura, mas com esse negócio de computação na nuvem, a gente está vendo que está dando aquela amenizada, a parte de TI, a infraestrutura de TI está segurando um pouco, jogando tudo para as nuvens, mas o DBA nunca vai morrer, porque tanto as nuvens quanto a empresa necessita do seu DBA lá dentro, entendeu? Porque o DBA, pessoal, não é só o cara que administra o servidor. O DBA, ele toma conta da base de dados, da base ou das bases de dados. Então você tem um DBA na sua empresa, por exemplo, uma empresa normalmente hoje, que ela tem que ter no mínimo 2 ambientes, que são o banco de homologação e o banco de desenvolvimento e o banco de produção. São mínimo. Tem empresas que têm o banco de desenvolvimento, o banco de homologação e o banco de produção. O que acontece? O pessoal desenvolve num banco
manda para homologação, a homologação faz os testes delas ali e aí sim manda subir para o cliente, entendeu? Para a produção. Normalmente as empresas atualizam o banco, tem empresas que atualizam todo dia à noite, tem empresas que atualizam toda sexta-feira, no caso todo sábado, toda madrugada do domingo para segunda. Tem empresa que depende o tanto de informação, quanto que eles trabalham, às vezes uma vez por mês. Então é mais ou menos isso. A gente normalmente tem 2 ambientes, é legal, 3 já é um patamar legal. Então o DBA, por mais que ele não esteja a infraestrutura física lá dentro da empresa, ele continua responsável pelas bases, ele continua responsável por entrar no servidor na nuvem e configurar tudo que tem que ser configurado, entendeu? Ele que compila os objetos novos desenvolvidos ali na base de dados, não é o programador do SQL que faz isso, entendeu? Porque o DBA sabe roller que tem que subir, sabe o que tem que ser mexido, às vezes tem que puxar uma tabela que não está nesse relatório. Então o DBA já tem todo esse conhecimento, certo? Só porque eu falei para vocês que ele não ia ser demorado, ele está demorando. Legal, né? Muito amigo meu. Bom, com relação a isso, pessoal, a gente vai estar trabalhando muito em cima dessa questão de banco. As aulas estão começando já a ficar um pouquinho legais. Eu já estou com um projeto aí de comprar um flip para mim desenhar para vocês, mostrar para vocês o banco, mostrar para vocês, fazer os desenhos, às vezes imprimir alguma coisa, algum layout, algum caso de teste para a gente fazer. Pessoal, uma coisa que eu vou pedir para vocês que é muito importante: quando eu passar a lista de exercício, não é para entregar para mim, eu não sou professor, eu estou passando conhecimento para vocês. Quanto mais vocês praticarem, mais fácil vocês vão aprender a entender aquele assunto. Então, se você pratica, você vai dominar aquele assunto. Então, se você praticou a aula, o curso inteiro de SQL do projeto Torne-se um Programador, você praticou a primeira, segunda, terceira aula e foi praticando e vai. Quando chegar no final da aula, no final do curso, você já vai sair com uma noção legal de DBA, uma noção legal de desenvolvedor de banco de dados. Você já vai estar apto a entrar no mercado de trabalho, entendeu? Aí vem o interesse da pessoa, a certificação, porque se você tem a certificação, cara, é muito legal essa certificação. Tem algumas certificações da Microsoft eu não lembro de cabeça, da Oracle, que o especialista da Oracle não precisa fazer prova. A gente sabe que quando a empresa contrata, o pessoal vai lá, passa por um processo seletivo, primeiro ele conversa, segundo ele faz a prova, se ele passou por essa prova ele vai conversar com o pessoal do departamento, aí é uma entrevista mais técnica, aí daí vai sair a informação se ele vai ou não, se ele passou ou não, mas tem essa prova. O especialista, se ele foi selecionado, ele já vai direto para a entrevista técnica, ele não passa pela prova, entendeu? E se o cara é especialista, se ele não passou pela prova, a chance dele já passar pelo técnico e entrar e efetivar no cargo é muito grande, entendeu? Então é mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês. Tá muito lento aqui, eu vou segurar um pouquinho, pessoal, porque tá tendo um probleminha quando sobe o vídeo pro SQL, pro YouTube, entendeu? Tem um limite agora para subir. Então eu vou segurar um pouquinho aqui o processo. Na hora que tiver quase acabado, eu retorno o processo para vocês, ok? Pessoal, então, já está quase terminando aqui. Já voltei aqui já para o final da instalação, já está acabando aqui já. Do jeito que vocês viram que eu brequei o vídeo, ele continua. Na verdade, pessoal, não foi nenhum probleminha com SQL, com o YouTube, que eu lembrei que eu tenho que aumentar o tamanho lá, já foi aumentado. Eu acabei de receber
notificação no celular sobre um servidor nosso da empresa que teve um probleminha lá na base lá. E eu precisei então fazer essa correção rapidamente. Mas aqui é só a instalação, pessoal. Fez aquele espaço, apertou o next, ele vai embora diretamente. Eu descobri porque o meu estava atrasando. Desculpa, estava demorando. Tem muita coisa que eu não estava instalada ainda, tipo, tem algum pacote do framework, do .NET, que eu formatei a máquina, já em seguida já preguei a madeira para já deixar tudo pronto para vocês. Que eu quero na próxima semana do dia 9, a gente já vai estar pondo a mão na massa mesmo, na codificação, brincando um pouquinho no SQL Server e tudo mais, ok? Ele está instalando ainda algumas coisas aqui ainda, tá difícil. Achei que já estava acabando, por isso que eu até voltei a gravar, porque ele já estava quase acabando aqui. Senão o vídeo também vai ficar muito extenso comigo falando, né? Nossa, Fernando falando numa quinta-feira, gravando uma videoaula numa quinta-feira, 10h25 da noite, e eu tendo que ouvir ele, eu mereço, né? Então por isso que eu tentei também dar uma amenizada para não ficar muito grande a aula, porque o vídeo, né, a videoaula, porque querendo ou não, o vídeo está sendo gravado de um processo que está sendo instalado só. Mas vamos aguardar, certo? Outra questão, pessoal, assim que a gente começar já mais a fundo as aulas, eu vou ensinar para vocês já logo de cara a criar um banco, a criar uma tabela, a criar chaves estrangeiras, chaves primárias. Quem for necessitando de uma aula particular, é só conversar com o pessoal aqui do site do projeto Torne-se um Programador, e o Danilo já vai entrar em contato comigo e a gente já agenda a aula, ok? Por Skype a gente já agenda a aula e eu já ajudo vocês. É legal quando você tiver uma dúvida, pode mandar um e-mail, que eu vou responder. Se a dúvida for muito assim, difícil de explicar para você por e-mail, vai ficar muito extenso um e-mail ou um áudio no WhatsApp ou alguma coisa do tipo, eu vou aconselhar vocês, às vezes é mais fácil você fazer uma aula, contratar uma aula para mim tirar essa dúvida sua e explicar para você. Uma coisa que eu aprendi muito com meus professores, meus professores sentavam do meu lado e falavam: qual é o problema? Eu falava: o problema é esse. E uma vez, a primeira vez que eu fiz isso, eu falei assim: professor, puxei minha cadeira do lado e falei: tá dando esse problema aqui. Ele falou assim: não, senta aqui, você vai resolver o problema, eu só vou te ajudar, dar umas dicas. Então acho legal, eu vou estar ajudando vocês. Lógico que se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou estar: pessoal, não é aqui, deixa eu entrar, deixa eu poder acessar aí, eu vou mexer na sua máquina, vou te dar um auxílio ali. Mas o legal é você tá mexendo, entendeu? Você tá tirando, eu vou tirar sua dúvida, mas você vai estar buscando essa dúvida. Eu vou só estar dando uns toques: o caminho é esse, esse caminho que você tá indo não é o caminho legal. Se você fizer isso, pode ser que resolva. Então assim, eu não vou falar vai resolver. Legal, obrigado professor, resolvi o meu problema. E aí? E a próxima vez se você tiver esse problema, vai falar: vixe, eu não lembro. E quem resolveu pra mim foi o Fernando. Eu lembro, porque ele falou pra mim: pode ser. Aí eu fui, fiz e era. Eu fui, fiz e não era isso, era outra coisa. Então é legal você estar sempre procurando crescer na vida, buscar essas coisas, entendeu? Pessoal, eu vou finalizar o vídeo aqui agora, certo? Porque vocês viram ali que apareceu a mensagem que tem que reiniciar a máquina. Eu vou só mostrar pra vocês aqui, SQL Server, aqui, SQL Server 2014 Management Studio, ok? Então ele foi instalado com sucesso, ok? Muito obrigado, até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau, tchau.